Para mim, são três os pilares sobre os quais o poder público deve alicerçar uma determinada sociedade, se não todas as sociedades, né? São eles saúde, né, que implica diretamente no bem-estar das pessoas, né, no atendimento das suas emergências, das suas doenças crônicas, né, no tratamento das doenças crônicas, também nos cuidados às pessoas aí que necessitam de maior atendimento, né, os idosos e as crianças aí até 4 anos, né? E o outro pilar seria a infraestrutura, né? Então a infraestrutura dada pelo poder público a uma cidade implica na qualidade de vida dos indivíduos. Então os meios de transporte público, ônibus, metrô, trem, assim por diante, o saneamento básico, eletricidade, pavimentação das ruas, parques, áreas comerciais demarcadas, né? Tudo aquilo que o poder público entrega como estrutura para que a sociedade se desenvolva ou não careça, né, até os hospitais, as escolas, mesmo assim por diante, né? Tudo isso estão enquadradas aí na infraestrutura. E o terceiro e mais importante para mim, que é a educação. Mas é a educação num contexto global, não é educação nas escolas, especificamente nas escolas, mas num conceito global. O que isso significa? Tudo aquilo que você demonstra para as crianças e os jovens principalmente, né, é educação, né? Então, desde você olhar para as ruas e ver as ruas limpas, né, ver as ruas bem conservadas, olhar para os muros, não ver pichações, né, não ver violência no trânsito, né, não ver bate-bocas, brigas, né, é ele ligar a televisão e a programação ter qualidade, é ele acessar a internet e existirem portais de conhecimento verdadeiro também sendo reconhecidos e sendo até patrocinados pelo governo, né? No YouTube, por exemplo, tem muita gente boa. Então, nos rádios, o que eles ouvem, também em casa, né? A educação que os pais transmitem, né? Na formação do caráter, né? Então, a educação no contexto global, a formação de caráter, sabedoria, inteligência, aplicação, né, social, né, e enfim, tudo aquilo que forma uma pessoa, né, todos aqueles pontos que formam aí o indivíduo. Então, eu comentei sobre isso porque saiu aí nas manchetes dos jornais que o INEP, o Instituto de Pesquisas aí na área da educação, soltou uma pesquisa aí que fez com 15 mil escolas no Brasil, na qual constatou-se que apenas 32 têm o corpo docente 100% especializado naquilo que leciona, né? Ou seja, na grande maioria das escolas no Brasil, os professores, corpo docente, coordenador, diretor, etc., não possuem formação específica nas áreas que atuam. Então, você tem lá um professor de matemática que, na verdade, ele é formado em física. Você tem um professor de letras que, na verdade, é formado em filosofia. Essa é uma questão que por si só já é ruim. Se formos um pouco mais além na formação desses professores, né, ficaremos aqui horas a fio
né, criticando todo o sistema educacional. Mas a questão principal para essa divergência aí, nesse pilar tão importante da sociedade, é uma questão que para mim é a oferta, né, e a demanda. É a oferta de trabalho aos professores e a demanda que é cada dia mais baixa. Isso porque a perspectiva que é apresentada para um aspirante aí a professor, ela é das piores possíveis. Salários baixos, estrutura precária, alunos com caráter questionável indo para as escolas, né? E eu falo isso absolutamente sem medo, porque de fato tem muita gente que vai para a escola por obrigação, infelizmente, né? Então essa é a perspectiva que é apresentada a um aspirante a professor. Então, ai Deus, o tempo aqui tá muito maluco, tá? Não tem saúde que resista a isso. Então, olha a perspectiva que é apresentada aos professores. Quem, em sã consciência, se interessaria por essa área? Então, temos que mudar a educação num contexto global. É desde os pais ensinando em casa, é aquilo que a sociedade valoriza, né? Como informação, como conhecimento, como sabedoria, porque isso é muito mais importante do que você ter uma escola bonita, limpa, bem estruturada. Porque é isso que reclamam muito, salários bons para os professores. Do que adianta boas escolas, salários excelentes, se o padrão educacional de uma sociedade é uma música como o funk, por exemplo, sendo valorizada aí nos meios de comunicação? Se é você ligar a sua televisão e terem programas de baixo calão, né? Se você quer ir ao cinema aí, ou ao teatro que seja, e a programação ser horrível, e a formação da cultura de uma sociedade ser péssima. É aquilo que eu sempre falo: antes de criticar os governos, devemos mudar a nós mesmos. Um bom dia a todos.